Prezados alunos do Direito do Trabalho 1, dando sequência aos nossos conteúdos, esta videoaula de hoje será para dar a continuidade na relação de trabalho e na modalidade da relação de emprego. A relação de emprego ela é considerada como se fosse lato sensu. Por quê? Porque se vislumbra o contrato individual de trabalho. E que a nossa CLT o conceitua no artigo 442 como o contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Eu acho bem sucinta esse conceito dado pela nossa CLT, tendo em vista que o que é relação de emprego? Então, aqui eu trouxe um conceito para vocês que vai esmiuçar o que é a relação de emprego e realmente o que é o conceito do contrato. E através deste conceito, nós vamos tirar os requisitos e as características do contrato individual de trabalho. Então, vamos ao nosso conceito. É o acordo de vontade entre as partes, podendo ser tácito ou expresso, pelo qual uma pessoa física, o empregado, se compromete a prestar pessoalmente serviços subordinados, não eventuais, a outrem, que é o empregador, mediante pagamento de salário. Então, esse conceito é um conceito que ele traz uma certa amplitude no sentido de que nós podemos retirar quais são os requisitos e as características do contrato individual de trabalho. Então, vamos por partes para que vocês possam entender. Vamos pegar aqui o início do conceito. É o acordo de vontade entre as partes. Aqui, nós já vislumbramos duas características. A primeira, consensual, e a segunda, bilateral. O contrato tem que ter um acordo de vontade. Então, o contrato individual de trabalho tem que haver a vontade entre as partes, entre empregado e entre empregador. Por quê? O empregador não pode obrigar ninguém a prestar serviços para ele, tá certo? E a característica de bilateral, ou seja, a bilateralidade, tá, do contrato individual. Por quê? Porque há duas partes, o empregado e o empregador, correto? Dando sequência, esse contrato ele pode ser tácito ou expresso. O que é isso? Tácito quer dizer subentende-se, expresso, aquele que eu já pré-determinei. Exemplo, vamos imaginar, tá, que eu, Jussara, tenho uma fazenda. E eu vou e pactuo com uma pessoa, né, o José, para ser meu vaqueiro. Pactuei com ele, firmei, tá, a relação jurídica, o contrato individual de trabalho, falando o dia a sua jornada de trabalho, falando o valor do seu salário e o que ele irá fazer. Então, o contrato ele foi o quê? Expresso, eu pactuei. Bom, agora, para que esse vaqueiro possa executar as atividades, ele vai residir na minha fazenda. Então, ele foi residir na minha fazenda e levou o quê? A família. E um dos filhos começou a prestar serviços. Ou seja, começou a trabalhar, começou a ajudar o José, o vaqueiro. E eu estou vendo que ele está trabalhando. Falei, tudo bem, está trabalhando porque ele quer, né? O filho dele está trabalhando porque ele quer, mas na realidade eu não posso deixar, porque se eu estou vendo que ele está prestando serviço para mim e não falo nada, é um contrato tácito e posteriormente essa pessoa, o filho desse vaqueiro, ele poderá o quê? Reivindicar a relação de emprego. Por quê? Porque eu vi ele trabalhando, concordei e ali tacitamente foi firmado o contrato de trabalho. Então, o contrato ele pode ser tácito ou expresso, pelo qual uma pessoa física, que é o empregado, se compromete a prestar pessoalmente serviços subordinados.
neste pequeno parágrafo que eu li, nós tiramos duas, tá, características, que na realidade alguns doutrinadores denominam como requisitos, que seria a pessoalidade e a subordinação. Bom, eu, Jussara, tá, tenho um contrato com a Universidade de Uberaba. Então, eu é que tenho que prestar os serviços. Caso eu não vá e eu não queira, eu não posso pedir, por exemplo, para o meu marido ir lá e dar aula no meu lugar, mesmo que ele tenha conhecimento jurídico, mas eu não posso, porque o contrato foi feito entre eu e a universidade. Então, existe aí o requisito, né, da o quê? Pessoalidade, do intuito persone, caráter personalíssimo. E como se vislumbra aí a figura de um terceiro, que é o empregador, então vai haver o quê? Uma subordinação. Ele é que vai determinar as normas, ele é que vai determinar a minha jornada e é ele que vai determinar quais são as atividades que eu irei executar. Então, eu estou subordinada a esta terceira pessoa. Então, o contrato individual de trabalho também tem o requisito de subordinação. Bom, continuando, né, para prestar serviços, né, não eventual, ou seja, a natureza da prestação de serviços será de natureza contínua, haverá uma continuidade na prestação de serviços, enquanto o empregado e o empregador quiser. Regra geral, como eu já havia falado para vocês, o contrato é por prazo o quê? Indeterminado. Então, esse contrato, enquanto perdurar, tem o quê? Uma continuidade e até mesmo um outro requisito que nós denominamos de trato sucessivo. A continuidade que eu tenho que trabalhar habitualmente e não eventual. Foi pactuado que o empregado tem que trabalhar de segunda a sexta, então eu vou trabalhar todos os dias, tá certo? E enquanto perdurar essa relação jurídica, o contrato individual de trabalho. Então, existe o requisito, tá, da continuidade e do trato sucessivo enquanto perdurar essa prestação de serviços, tá? E essa prestação de serviços será a outrem, que é o empregador, e mediante pagamento de salários. Bom, baseado nisso, nós podemos analisar 3 requisitos e alguns também doutrinadores, né, denominam como características. Quais seriam? Primeiro, a alteridade. O que quer dizer alteridade? Trabalhar por conta alheia e não por conta própria. Então, alteridade quer dizer eu vou prestar serviços para um terceiro, ou seja, por conta alheia. Se eu estivesse trabalhando por conta própria, não seria uma relação de emprego, e sim uma relação de trabalho. Eu poderia ser um trabalhador autônomo, tá certo? Então, neste caso, a alteridade é prestar serviços para o outrem, ou seja, por conta alheia. E lógico, mediante o quê? A onerosidade, o salário. Só existe uma forma de prestação de serviços que o trabalhador não recebe salário, que é o trabalho voluntário, que nós falamos na aula anterior, ou seja, na nossa videoaula da relação de trabalho. Então, todo contrato individual de trabalho se vislumbra a onerosidade, se vislumbra o pagamento de salários, correto? Então, baseado nesse nosso conceito, nós retiramos estas características e requisitos, mas existe uma que é a primordial, que seria a comutatividade. O contrato individual de trabalho, ele é comutativo, ou seja, tem que haver a comutatividade, a fidúcia do contrato de trabalho, a boa-fé. O que é isso? Bom, o contrato, e qualquer contrato, não só o contrato individual de trabalho, é um contrato que sinalagmático, com direitos e obrigações. Então, tanto o empregado quanto o empregador têm o quê? Direitos, obrigações, ou seja, tem deveres e obrigações.
Então, o empregado tem o dever de prestar os serviços de forma zelosa e o empregador tem a obrigação de pagar os salários. O empregado tem o dever de cumprir todas as normas e o empregador, ele tem, tá, a obrigação de fazer com que o empregado seja tratado no seu cumprimento de forma, tá, sensata, sem abusar do seu poder, não utilizando de forma abusiva e nem vexatória. Então, dentro do contrato, tem que haver o quê? A comutatividade. Esse princípio é o princípio da boa-fé, que dentro do contrato nós chamamos de comutativo, a fidúcia do contrato de trabalho. Que essa fidúcia, ela pode ser quebrada dentro do contrato individual de trabalho, como, por exemplo, por parte do empregado. Se o empregado descumprir normas, ou até mesmo infringirem faltas que estão previstas no artigo 482 da nossa CLT, que prevê as faltas graves que o empregado poderá cometer e ser dispensado por justa causa, haverá o cumprimento. Há uma quebra na fidúcia do contrato de trabalho. Como, por exemplo, o empregado, ele furta R$50. Aí o empregador vem e fala para ele, olha, meu amor, você não poderia furtar? Não, ali já houve o quê? Uma quebra no contrato, a fidúcia do contrato de trabalho, porque tem que haver a boa-fé. Outro exemplo, o empregado começa a faltar constantemente. Então, ele também está quebrando a fidúcia do contrato de trabalho. E baseado nessas duas hipóteses, esse empregado pode até ser dispensado por justa causa. E é lógico, lembrando que a gente tem que aplicar, tá, aquele princípio da proporcionalidade, a advertência verbal, advertência escrita, suspensão, e aí sim a justa causa. Então, o princípio da comutatividade, ele não pode ser quebrado por nenhuma das partes. Se for quebrado, ou seja, se o empregado agir de má fé, pode ocorrer uma justa causa. E da mesma forma, se o empregador cometer uma falta grave ou descumprir o contrato, pode haver a ruptura por falta grave do empregador. Como, por exemplo, o empregado está prestando serviço, o empregador não está pagando salários. Isso nós chamamos de mora contumaz. E o empregado pode entrar no judiciário, propor uma ação trabalhista, reivindicando a ruptura do contrato de trabalho por justa causa do empregador, que se chama dispensa indireta. E este empregador, ele vai, ter o quê? Descumprido o contrato de trabalho, porque a partir do momento que o empregado, ele prestou serviços, o empregador tem a obrigação de pagar os salários. Então, gente, esse requisito, ele é primordial. A fidúcia do contrato de trabalho, a boa-fé entre empregado e empregador. Por quê? Porque houve ali, entre eles, um acordo de vontades. Ninguém ali foi obrigado. O empregador não foi obrigado a ter aquele empregado e o empregado não foi obrigado a aceitar aquela prestação de serviços. Então, a partir do momento que se tem essa relação jurídica, tem que haver a fidúcia do contrato, que é a boa-fé. E nós temos um requisito que ele não é essencial, que é o requisito da exclusividade. Esse requisito, ele não é obrigatório. Por quê? Porque o empregado pode prestar serviços para uma ou mais empresas, é óbvio, desde que não seja no mesmo horário. Mas eu, Jussara, por exemplo, posso trabalhar na universidade e prestar serviço para um outro empregador, como, por exemplo, eu posso trabalhar em outra universidade, desde que não seja no mesmo horário. Então, o Joaquim, ele pode, por exemplo, trabalhar de manhã em uma empresa e à tarde em outra empresa. Então, não há o requisito de exclusividade. Esse requisito, ele não é essencial. Correto? Então, aqui estão as nossas características e requisitos do contrato individual de trabalho. Mas, todo contrato, nós temos que ter o quê? Os objetos. O objeto do contrato de trabalho, dentre eles nós temos as condições, que seria o quê? O objeto, ele tem que ser lícito, não pode ser ilícito, tá certo? E há uma diferença entre
ilícito e proibido. Ilícito é aquele, né, o qual a atividade que o empregado vai executar, o objeto é ilícito. Por exemplo, jogo de bicho. O jogo de bicho aqui no nosso país, ele é considerado o quê? Ilícito. Então, se eu, Jussara, tenho uma banca de jogo de bicho e contrato uma pessoa para colher, tá certo? Todas as propostas aí, né, de bicho, para fazer o campo aí, tendo em vista que eu estou, né, com uma banca de bicho, esse empregado, né, poderá ser considerado mesmo como empregado, essa pessoa que está prestando serviço para mim? Não, porque o objeto, ele é o quê? Ilícito. E nós temos até uma OJ que menciona sobre essa questão da ilicitude, que é a OJ 191 do TST, que fala que o jogo de bicho, ele não pode ser reconhecido como uma relação de emprego. Então, se há numa banca de bicho alguém que trabalha, não pode ir ao judiciário e vislumbrar-se, tá, um reconhecimento do vínculo empregatício. Então, há uma diferença entre ilícito e proibido, correto? Então, este contrato de trabalho, o objeto dele tem que ser um objeto lícito. Então, o objeto ilícito, ele não pode ocorrer, tá certo? Agora, nós temos algumas situações em que o empregado, ele até pode reivindicar uma relação de emprego. Por quê? Porque o trabalho, ele não é ilícito, às vezes ele foi proibido e está na informalidade. Por exemplo, menor, né? O menor de 16 anos, ele não pode trabalhar, salvo na condição de aprendiz. Mas vamos imaginar que uma empresa contrata, né, um jovem aí, nem jovem, né, uma criança de 16 anos, tá certo? Que com 16 já passa a ser adolescente, já poderia ser empregado. Mas vamos imaginar que contrate um de 15 anos. Contrate aí, né, uma pessoa com 15 anos de idade. Pode ser empregado? Não. Empregado só pode ser a partir dos 16 anos. Então, está proibido a contratação. Mas vamos supor que ele está trabalhando no comércio. Ele faz cobrança. É uma criança, né, com 15 anos, que está aí fazendo o quê? Cobranças. Então, não fez anotação na carteira de trabalho. É proibido, mas a relação, ela existe. Então, terá o reconhecimento do vínculo empregatício. Então, a primeira coisa que nós temos que analisar é essa questão, tá certo? Da diferença do ilícito com o proibido. Tudo bem? Então, gente, nós não podemos confundir o que é ilícito de proibido, tá? Vamos pegar um exemplo. Nós temos aí o policial militar. O Estatuto do Policial Militar menciona que ele não pode prestar serviços para terceiro, só vai ser o policial, ele não pode ser empregado, correto? Mas vamos imaginar que eu, Jussara, tenho uma boate. E eu tenho um amigo que é policial militar e falo para ele, ô Joaquim, você pode ser vigia da minha boate? Na realidade, vigilante, porque vigia é diferente de vigilante. Vigilante é o que porta arma. Então, você pode ser o meu vigilante? O Estatuto da Polícia Militar, ela proíbe. Mas, se ele prestou serviço para mim, se ele tem todos os requisitos da relação de emprego, se ele for ao judiciário, o juiz vai declarar o vínculo empregatício. E nós temos uma súmula específica, que é a súmula 386 do TST, que menciona o seguinte: policial militar, reconhecimento de vínculo empregatício com empresa privada. Preenchidos os requisitos do artigo 3º da CLT, é legítimo o reconhecimento da relação de emprego entre policial militar e empresa privada, independentemente do eventual cabimento da penalidade disciplinar prevista no Estatuto da Polícia Militar. Então, gente, vocês estão vendo que é diferente o ilícito do
proibido. Por exemplo, menor de 18 anos é proibido trabalhar em horário noturno e até mesmo com agente nocivo à saúde. Então, vamos pegar um exemplo típico que nós temos aqui em Uberaba, que todos vocês, tá, já vivenciaram. McDonald's. Quem não foi no McDonald's comer um lanche? Nós podemos observar que a grande maioria que trabalham lá são menores de 18 anos, tá certo? São do quê? De 16 anos para cima. Esses empregados que têm 16, 17, né, até antes de completar 18, poderiam estar trabalhando em horário noturno, porque o McDonald's é aberto até as 24 horas, ou até mais, dependendo de cidades, eles ficam abertos até mais tempo. Então, poderia esse empregado estar trabalhando lá? Não. Mas o objeto não é ilícito. Ali há uma proibição dele trabalhar no horário noturno. Mas, se ele entrar no judiciário reivindicando o adicional noturno, ele terá direitos, caso ele não tenha recebido. Era proibido. Então, o contrato, ele não é nulo. Já o objeto ilícito, aí sim, o contrato será nulo. No caso, né, do jogo de bicho que eu falei para vocês, ou outras situações que nós temos aí, como, por exemplo, tá, uma profissional do sexo. A profissional do sexo, ela pode ter um vínculo com a boate, o qual ela está prestando serviços, que ela mantém lá, tá certo? Relação sexual com o cliente da boate? Não, ela não pode, apesar de ser considerada como uma profissional. Tá certo? Porque existe até um CBO, Classificação Brasileira de Ocupação, mas o objeto ali é ilícito, porque pelo Código Penal não pode haver a intermediação desse sexo. Então, é proibido. É proibido? Não, é ilícito. Então, o contrato, ele não vai ser reconhecido. Então, se essa profissional do sexo entrar no judiciário pedindo, né, o reconhecimento do vínculo com a boate, ela não vai ter. Por quê? Porque o objeto é ilícito. Bom, pessoal, então eu creio que vocês devem ter, né, entendido com relação à diferença de ilícito e ou proibido, tá certo? Agora nós vamos para a nossa, né, próxima situação que eu trouxe aqui para vocês, é esse objeto aqui maravilhoso que eu consegui, tá, no nosso Google, porque a gente consegue tudo no Google, essa imagem, tá? Para que eu possa reafirmar o que nós falamos com relação, tá, a nossa, né, relação de emprego, ou seja, o contrato individual de trabalho. Então, a relação de emprego, o que nós vislumbramos aqui? Uma subordinação jurídica, uma onerosidade, uma pessoalidade e a não eventualidade. Esses 4 requisitos aqui, gente, normalmente é o que a OAB ela costuma pedir. Tá certo? Então, quando vocês forem fazer uma prova da OAB, normalmente ela só pede esses 4 requisitos. Tá? Ela reconhece esses 4 requisitos aqui. A subordinação jurídica, a onerosidade, a pessoalidade, a não eventualidade. Por quê? Porque são os requisitos que estão previstos no artigo 3º da nossa CLT, que é o artigo que conceitua o que seria empregado, tá certo? Mas nós temos todas aquelas, né, características e até mesmo requisitos, a consensualidade, ser bilateral, a pessoalidade, a subordinação, a continuidade, trato sucessivo, a alteridade, a onerosidade, a comutatividade e o objeto do trabalho, que ele tem que ser o quê? Lícito, ele não pode ser ilícito. Agora, se o objeto for proibido, o contrato não é nulo, como o exemplo que eu dei para vocês, né, no caso do policial militar. Tudo bem? Bom, pessoal, essa nossa videoaula termina hoje, tá? Aqui, e este será para a nossa próxima videoaula, a duração do contrato individual de trabalho, que eu estarei encaminhando para vocês uma próxima videoaula, tá? Tenham bons estudos e tchau. Beijinho para todos.